Fala, galerinha do bem! Tudo bem com vocês, meus queridos? A paz do Senhor a todos. Bom, hoje o nosso estudo vai ser a respeito da sã doutrina e sobre os usos e costumes dentro das igrejas. São duas coisinhas que as pessoas fazem muita confusão na hora de entender e na hora de explicar para as pessoas. As pessoas acham que usos e costumes são doutrinas, quando na verdade não são. Então hoje nós vamos aprender dentro da Bíblia o que são essas duas coisas, qual o seu significado e o que a gente pode aprender a respeito disso. Eu convido você a vir juntamente comigo para mais um papo reto para a gente aprender junto. E lembrando, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações e, por favor, mete o dedo nesse like para ajudar o nosso canal a crescer e a ser divulgado o evangelho para as pessoas que precisam. E olha que tem muita gente que precisa realmente ser instruída pela palavra de Deus. Então, se você gosta desta mensagem, eu convido você, vem comigo e vamos aprender a palavra de Deus junto. Amém? Bom, galerinha, nesse estudo de hoje eu quero começar a explicar para você primeiro o que são uso e costume dentro das igrejas evangélicas, tá? Porque as pessoas confundem bastante usos e costumes com doutrinas. Elas acham que uso e costumes são doutrinas, quando na verdade não tem nada a ver. E nós vamos estar mostrando isso para você dentro da palavra de Deus. Então fica comigo até o final desse vídeo para a gente aprender junto. E lembrando, se você tiver alguma curiosidade, alguma pergunta, se de repente no nosso estudo de hoje alguma coisa não ficar clara para você, por favor, nos pergunte aqui abaixo nos comentários. Não passe esse vídeo sem deixar sua pergunta, não vá embora sem, assim, com dúvidas no coração, mas vamos aprender a palavra de Deus junto, amém? Bom, vamos começar aqui a conversar a respeito do que são os usos e costumes. Vou dar um exemplo aí da Assembleia de Deus, que a gente vê que é uma das igrejas que até hoje preserva os usos e costumes dentro do seu ministério, dentro da sua instituição. Vou dar um exemplo aqui de uso e costume. Eu vim de uma assembleia onde eu fiquei nela por 12 anos. Até hoje eu sou da assembleia. Mas essa assembleia que eu era uma igreja completamente rígida mesmo. A gente não podia, as irmãs não podiam cortar o cabelo, não podiam ir de calça para o culto, elas tinham que ir de saia, elas não podiam passar batom escuro, não podiam usar maquiagem. Se você fizesse a sobrancelha já era um motivo de escândalo na igreja. E algumas pessoas por muito tempo, e inclusive eu, acreditava que isso era uma doutrina, porque toda vez que alguém cometia, digamos assim, entre aspas, um erro de passar um batom, de ir com uma calça para a igreja, ou de cortar até mesmo as pontinhas do cabelo, e o pastor ia chamar a atenção dessa pessoa, ele dizia que essa era uma doutrina da igreja, quando na verdade isso é apenas um uso e costume, e a gente achava que isso era pecado. Por quê? Porque os pastores dessa época, eles falavam com tanto fervor que a gente acreditava que isso era pecado dentro da Bíblia, como se a Bíblia estivesse dizendo, olha, não usa, porque se você usar um batom, se você for para um culto de calça jeans, você está cometendo pecado, você está errando, e a gente ficava muito atemorizado. Então a gente confundia e fazia essa confusão de sã doutrina com usos e costumes. E aí foi passando-se os anos e tudo. E aí Deus foi esclarecendo o nosso entendimento, lembrando que o intuito do nosso vídeo não é atacar você, a sua denominação, independente se você tenha usos e costumes na sua igreja ou não. E lembrando também que eu não sou contra igrejas que tenham uso e costume, a partir do momento que isso não venha ferir o teu próximo. Mas como assim ferir? Existe uma denominação, eu não vou citar o nome, mas a hora que eu disser, você provavelmente já vai lembrar na mesma hora, que algum tempo atrás, isso eu já não sei se permanece ainda hoje, essa congregação, essa denominação, eles proibiam as mulheres de se depilarem. Elas não podiam depilar as pernas, elas não podiam se cuidar. E isso, irmãos, veja bem, isso não é nem costume e uso dentro da igreja, isso eu posso dizer que é uma questão de higiene.
Porque uma mulher, ela não deve andar de qualquer forma, de qualquer maneira. Tanto é que quando Jesus próprio vai instituir e vai dizer que a igreja era sua noiva, e quando a igreja estava sendo preparada aqui pelas noivas, pelas madrinhas, na verdade, né, pelas convidadas de honra, Cristo agora vai dizer o seguinte na parábola das 10 virgens, que a sua noiva, ela estava adornada. Adornada quer dizer o quê? Enfeitada, ela estava bem vestida, ela estava apresentável, ela estava bonita. Então, muitas dessas usos e costumes aí dessas igrejas, muitas vezes acabaram destruindo até mesmo o casamento. Porque às vezes o marido não era cristão, a mulher era, ia para essa igreja e essa igreja dizia, você não pode se depilar, você não pode cortar o cabelo. A mulher chegava em casa parecendo o quê? Com todo respeito, um King Kong, não é verdade? Não ficava uma coisa esquisita, porque a mulher em si ela é delicada. Ela nasceu para ser bonita, ela nasceu para se cuidar. Então, irmãos, é muito importante que você aprenda nesse estudo de hoje o que são usos e costumes e sã doutrina. E já já nós vamos entrar na questão da sã doutrina e você vai entender a grande diferença que há entre essas duas coisas e as pessoas muitas vezes têm confundido uma coisa com a outra. Então, o que acontece? Havia essa questão e a gente por muito tempo acreditou. Mas aí, o que eu aprendo? A gente deve analisar as escrituras. A palavra de Deus vai nos dizer assim, e conheçamos e prossigamos em conhecer. Quando eu conheço a palavra de Deus, meus irmãos, eu aprendo. A nossa mente abre, a gente já passa a ter uma percepção maior, porque muitas vezes as pessoas são só levadas por aquilo que os outros falam, não é verdade? Ah, se o meu pastor falar que pau é pedra, eu acredito. A gente deve examinar as escrituras. Por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer assim, que viriam tempos trabalhosos. E no ano de 2019, e ainda vai vir muitos outros, a gente não tem visto isso? Muitos tempos trabalhosos? Falsos mestres se levantando com aparência de cordeiro, de pessoa de piedade, mas na verdade elas distorcem, não vivem nada daquilo que elas pregam, daquilo que elas falam e ainda enganam as pessoas. Então, meus irmãos, uso e costume é isso. É quando você tem ali a sua regrinha básica na sua igreja. Ah, eu não posso cortar o cabelo. Ah, é uma coisa que tem muito na Assembleia e eu particularmente sou de acordo. Das irmãs irem de saia. Por quê, meus irmãos? Você já viu essas escolas militares que tem? E não só escola, esse é apenas um exemplo que eu quero dar para você. Você viu que todos os alunos são uniformizados? Os meninos estão lá com o seu uniforme, com a calça, e todas as meninas, elas vão de saia, vão com a camiseta, com a blusa ali do uniforme, e é totalmente proibido a entrada desses alunos nessas escolas sem usar o uniforme. Por quê? Porque é uma forma de respeito, é uma forma de ensino que a escola está dando para esses alunos. Então, assim como na escola, a gente deve sim levar isso e ter isso em consideração dentro das nossas igrejas. Por quê? Porque eu vou dizer aqui agora o meu ponto de vista, não quer dizer que seja o seu, mas o meu ponto de vista é que algumas usos e costumes que são postos dentro da igreja ainda são símbolo de santidade. Por quê? Porque de repente, se eu sou alguém liberalista e eu olho para você e falo assim, você pode ir do jeito que você quiser para a igreja. E aí de repente tem muitas irmãs que falam assim, eu vou de saia, mas aí chega na igreja com aquela mini saia. Aí você acha que você está indo adorar a Deus? De forma alguma, você está pecando. Romanos 12 vai dizer assim, apresentei as vossas vidas como sacrifício vivo diante de Deus. Mas como é que eu vou apresentar a minha vida como sacrifício vivo diante de Deus se de repente eu uso uma roupa colada, se de repente eu uso uma roupa super curta, se de repente eu estou indo lá para sensualizar? Porque existem muitas pessoas que vão sensualizar na igreja, tá entendendo? Isso eu tô dizendo para quem é convertido há muito tempo, não tô dizendo para novo convertido não, porque o novo convertido ele ainda precisa aprender algumas coisas, ele tá ali caminhando, mas eu tô dizendo para você que já é velho aí de carreira, que tá aí há muito tempo na igreja, que a nossa vida seja exemplo de santidade diante de Deus, porque você não está se achegando a qualquer lugar, você tá chegando na presença do Rei, e a Bíblia vai dizer assim, guarda o teu pé quando se achegares na presença de Deus, então guarda a tua vida, guarda o teu corpo, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, tá? Se você de repente é de uma igreja que não tem usos e costumes, não é uma palavra de ataque, como eu disse, é apenas a minha opinião pessoal do que eu acho, que eu acredito realmente que usos e costumes, alguns deles, não todos,
representam sim uma forma de santidade diante de Deus, uma forma de você se separar, uma forma de você ser diferente das outras pessoas, para você poder adorar a Deus, não só em espírito, mas também com o teu corpo, como eu acabei de falar para os irmãos em Romanos 12, que não é só para apresentar o espírito, é para apresentar o corpo também. Deus chamou você por inteiro para adorar Ele em espírito, em verdade, com seu corpo, com sua vida, com a sua alma, com tudo que você tem. Então, dê o seu melhor para Deus. Amém? Eu espero que essa parte tenha ficado claro. Então, usos e costumes são isso. Agora nós vamos ver dentro da palavra de Deus, meus queridos, o que representa a sã doutrina que Paulo falou. Não só Paulo, mas Jesus também falou a respeito da sã doutrina, mas hoje nós vamos trabalhar mais a respeito da sã doutrina que Paulo falou, e ele instruiu muito bem. Primeiro, vamos deixar claro aqui uma coisa. O que é a sã doutrina? O que quer dizer dentro do dicionário doutrina? Bom, doutrina literalmente ele significa instrução, significa ensino, ou seja, quando eu vou falar a respeito de doutrina, isso quer dizer que eu estou ensinando alguém a seguir alguns passos para que ele possa, de alguma forma, ser bem instruído, exercer bem aquilo que lhe foi proposto. E nós vamos dar alguns exemplos aqui. Gostaria de estar lendo juntamente com vocês a doutrina de Deus. Tá? Primeiramente, só para ficar claro, a doutrina de Deus. Depois nós vamos entrar nas que o apóstolo Paulo falou, só para ficar claro. Então, se você está com a sua Bíblia, convido você, abre ela comigo em Tito, no capítulo de número 2 e versículo de número 10, e vamos ler o que as Sagradas Escrituras de Deus vai nos dizer. Amém? Se você está com a sua Bíblia, Tito, no capítulo 2 e versículo 10, a doutrina de Deus. Amém? Ela diz assim: não defraudando, antes mostrando toda boa fidelidade, para que sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador, em todas as coisas. Amém? Então, o que nós vemos aqui? Que a palavra de Deus, ela já é uma doutrina. Por quê? Porque nós que somos cristãos, o que nós temos como base de fé? O que nos instrui para a gente seguir o caminho de Deus e muitas vezes buscar não errar, não pecar? É a palavra, não é assim? E nós vamos ver alguns outros versículos da Bíblia, alguns capítulos que confirmam que a Bíblia é a doutrina de Deus. Vamos olhar lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, de número 34 e versículo de número 27. Vamos lá, gente. Se eu demorar, porque eu estou abrindo a palavra de Deus para a gente acompanhar e lermos juntos a maravilhosa escritura do Senhor que Ele nos deixou para nos instruir, para que nós pudéssemos aprender mais de quem Ele é. Então, livro de Êxodo, no capítulo de número 34 e versículo 27. A palavra de Deus nos diz assim: o Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras fiz um pacto contigo em Israel. Tá entendendo? Então, o que Deus estava dizendo aqui para Moisés? Estava dizendo para ele escrever essas palavras. Mas que palavras eram essas? Eram acerca dos 10 mandamentos. Porque se a gente for olhar no Antigo Testamento, a doutrina para o povo israelita, ou seja, a instrução de Deus para o povo israelita, era acerca dos 10 mandamentos. Tá entendendo, meus irmãos, como é que são os ensinamentos de Deus? Então a palavra de Deus, ela já é a doutrina para nossa vida. Tá entendendo? Agora eu vou mostrar para vocês lá no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo em Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 11. Vamos ver o que a palavra de Deus vai nos dizer e vai nos instruir. Glórias ao nome do Senhor. Apocalipse, capítulo 1 e versículo 11. E a palavra de Deus nos diz assim: dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. O que tu vês, escreve em um livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna e a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Então, meus queridos,
A palavra de Deus ela é instrução para a nossa vida. Aqui em Apocalipse nós estamos vendo que João, assim que ele é arrebatado em espírito, que ele escuta uma voz com som de muitas águas a falar para ele, olha, ouve essas palavras, escreve e envia. Ou seja, enviar por quê? Porque Cristo queria instruir a sua igreja acerca das coisas que iriam acontecer, ou seja, o Apocalipse. No caso de Moisés no Antigo Testamento, foi aquilo que eu disse para os irmãos. Os 10 mandamentos foi a doutrina que Deus havia ordenado a Moisés que escrevesse para orientar o povo de Israel. Por quê? Porque quando a gente é ignorante, a gente peca. Quando a gente é nécio, que a gente muitas vezes não consegue ter um bom ensinamento, a gente acaba pecando. Tá entendendo, meus irmãos? Então, o que acontece? Eu vou dizer algo aqui que fique bem claro aí na sua mente. A Bíblia ela é uma questão de interpretação. E o que acontece no nosso meio, como eu disse, pelo fato das pessoas confundirem muito sã doutrina com usos e costumes, às vezes as pessoas são mal instruídas. E quando elas são mal instruídas, elas ensinam as pessoas errado, elas ensinam a sua igreja errado e muitas vezes até os seus obreiros vão aprender errado e aí vai dar continuidade a essa coisa paralela de continuar ensinando os outros errado. E tem pessoas que fazem até debate com isso. Outro dia eu estava assistindo uma pregação, de repente a pessoa que ministrava disse que a igreja estava sendo levada pela doutrina de Jezabel. Só que as pessoas precisam entender o significado disso. Por quê? Porque esse pregador usou a respeito de usos e costumes. Ele querendo dizer que se você passa um batom, se você corta o seu cabelo, se de repente você passa um esmalte na sua unha, você está seguindo a doutrina de Jezabel. Quando, se na verdade, se a gente for ler a Bíblia a fundo, a gente vai entender que Jezabel era uma prostituta. Que Jezabel ela era uma mulher que sensualizava. Ela usava aquelas coisas todas para causar sensualismo nos outros homens. Então a gente tem que ler o texto e entender também o contexto para que a gente não venha fazer confusão, porque nem toda mulher que usa um brinco, que passa um batom, que pinta as unhas, isso quer dizer que ela tá indo para sensualizar, isso quer dizer que realmente ela é uma Jezabel da vida. Então eu fiquei meio revoltada com isso e é por isso que eu trouxe para vocês esse vídeo de hoje, um vídeo explicativo para você entender a diferença de uso e costume e a sã doutrina. Por quê? Porque nem todas as igrejas, como eu disse, elas têm o uso e costume. Algumas igrejas são permitidos que a mulher vá de calça, que a mulher use um brinco. A assembleia que eu congrego hoje, meus irmãos, ela tem o uso de costume das irmãs irem de saia para a igreja. Mas lá também é permitido que você use um brinco, que você passe um batom, que você pinte as unhas. Isso é pecado de maneira alguma, isso é cuidado, porque você precisa cuidar do seu corpo. Como é que faz se de repente você é uma pessoa completamente desleixada? Como é que você quer manter o seu casamento? Você tem que estar bem cuidada. Assim como a gente limpa a casa, deixa a casa limpa para receber as nossas visitas, para receber muitas vezes o nosso esposo que chega cansado do trabalho, assim a gente tem que cuidar do nosso corpo, sem escandalismo, sem vergonha, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Mas é necessário que a gente se cuide também. Então eu resolvi fazer esse vídeo explicando a diferença, porque muitas pessoas têm essa dificuldade. Amém? Vamos entender aqui a doutrina dos homens, ou seja, a doutrina que por intermédio da palavra de Deus, porque tudo veio pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela é divinamente inspirada, o Espírito Santo nos ensina, ele nos inspira a aprender desta palavra. Então nós vamos ver aqui por intermédio da palavra de Deus o que Paulo agora vai instruir a Timóteo, aquele a quem ele tinha levantado como um jovem bispo, como um jovem pastor. Amém? Vamos ler aqui, eu não vou estar lendo com vocês, mas eu quero que, por favor, você leia 1 Timóteo no capítulo 3. Quando o apóstolo Paulo agora, ele vai estar dando instruções a Timóteo de como ele deveria ser como um bispo, de como ele deveria ser como um pastor. Porque Timóteo, ele era jovem, ele era alguém novo, mas que tinha o chamado de Deus na sua vida, que tinha o chamado de Deus para exercer esse ministério. Então o apóstolo Paulo aqui agora no capítulo 3 de 1 Timóteo,
Paulo agora vai instruir a Timóteo, para quem deseja o episcopado, para quem deseja ser um bispo, um pastor, um presbítero, como ele deve se portar, não só dentro da igreja, porque quando você é chamado para cuidar das coisas de Deus, e mais do que das coisas de Deus, é chamado para cuidar das almas que Deus vai dar para você. Então Paulo agora instrui a Timóteo como ele deve ser dentro da casa de Deus, não só dentro da casa de Deus, mas como alguém na sociedade, tá? E como alguém dentro de casa. Ou seja, se você quer ser uma pessoa usada, você tem que dar exemplo. Exemplo na igreja, exemplo na sociedade que você vive e principalmente exemplo dentro da sua casa, porque a tua família é um dos primeiros ministérios que você deve dedicar, tá? Porque se você faz algo de errado, como é que você quer ganhar a sua família se você quer ser santo só na igreja, só na sociedade, chega em casa, quer bater na esposa, maltrata os filhos ou vice-versa? Tá entendendo, meus irmãos? Eu conheço muitas pessoas que dizem que são pregadores, que pregam bem, mas a família deles não tem coragem de congregar na mesma igreja, porque sabe que o que ele é na igreja, ele não é dentro de casa. Então é muito importante que nós sejamos instruídos. Lembrando que doutrina quer dizer instrução, quer dizer ensinamento. Então o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo já é a doutrina, ou seja, ele está ensinando a Timóteo a como se portar mediante a casa de Deus, mediante a sociedade e mediante a sua casa, a sua família. Amém? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa aqui nos comentários a sua perguntinha que a gente vai estar respondendo. Amém? Então, o que acontece? A Bíblia é uma questão de interpretação. Se você interpreta mal, você vai instruir as pessoas erroneamente também, tá? Eu gostaria de ler aqui com você a respeito de pessoas quando elas caem na fé. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Eu quero que você abra comigo em Hebreus, no capítulo 6 e versículo 4. Vamos ver o que a palavra de Deus vai nos dizer a respeito de Hebreus, no capítulo 6 e versículo 4. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir e depois caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Olha que coisa, aqui nós podemos ver no livro de Hebreus que quem cai na fé, quem uma vez aprendeu a sã doutrina, quem uma vez foi ensinado, foi instruído no caminho que deve andar, foi instruído a forma que ele deve fazer, quando ele cai, é provavelmente impossível que ele seja de novo renovado para arrependimento. Por quê? Porque lembra que eu falei que a Bíblia é uma questão de interpretação? Se você aprende errado a vida inteira, e alguém de repente encontra com você e vai te falar a verdade, isso vai gerar um confronto dentro de você. E você vai começar a debater com essa pessoa. Você vai achar e vai dizer no seu entendimento que ela está errada. E muitas vezes é necessário que a gente tenha a mente aberta para ver os dois lados da moeda. E depois de ver os dois lados da moeda, o que A e o que o B estão dizendo, agora você vai procurar dentro da Sagrada Escritura para ver se o que aquelas pessoas dizem de fato são verdade, de fato são a sã doutrina. Tá entendendo, meu querido? Eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo, no capítulo 4, e é um texto muito lindo, muito interessante, e eu quero estar lendo com vocês o que 1 Timóteo 4 vai dizer, e eu quero que você preste bastante atenção. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha isso, e daqui a pouco eu vou te explicar o que é isso. Falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Lembra que eu acabei de dizer que às vezes você sabe da verdade, vai dizer para alguém que foi ensinado erradamente, a pessoa tem a mente cauterizada e ela não aceita a verdade, ela quer debater com você a respeito disso. Então aqui a Bíblia vai dizer no versículo 2 que elas
com as suas mentes estão cauterizadas. Aí versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares de Deus, para ser recebido com ação de graças, pelo que creem e conhecem a verdade, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque é santificado pela palavra de Deus, pela oração. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, nutrindo com as palavras da fé e da boa doutrina que tens alcançado. Versículo 6, Paulo está dizendo assim, que quando você é nutrido com a sã doutrina, com a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade, você recebe mantimento, você recebe vitamina, não só para o seu corpo, mas para a sua alma. A palavra está dizendo que a palavra de Deus, a sã doutrina, aleluia, ela é nutrição para o teu corpo. Olha que coisa linda. Aí versículo 7, todavia recusa as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo com piedade. Isso aqui já é Paulo instruindo de novo a Timóteo, dizendo para ele, olha, recusa fábulas profanas. Se alguém chegar com você com mimimi, com conversa fiada, se não tiver embasamento bíblico, se não estiver enquadrado dentro da sã doutrina, você rejeita, porque não é de Deus. Aí versículo 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para todas as coisas é proveitosa, tendo a promessa da vida, que agora é e de que há de vir. Esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e sofremos reprovação, porque confiamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Manda estas coisas e ensina-as. Olha isso! Paulo não só está dizendo para Timóteo para ele aprender e absorver a sã doutrina e os ensinamentos que estão lhe sendo dados, mas para ele ensinar também depois de aprender. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Por isso é muito importante você conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, porque em tudo ela é a verdade. Houve um tempo em que Jesus, nos evangelhos, eu acredito que de João, se não me falha a minha memória, se falhar os irmãos me perdoem, e Jesus antes de subir ao Pai, ele está ali fazendo a sua oração, e na sua oração ele diz assim, Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, irmão, é importante que você não caia na conversa de qualquer um. Até mesmo se um pregador famoso, o teu pastor que seja, falar alguma coisa que gere dúvida no teu coração, por favor, vai pegar a Bíblia e vai ver se a Bíblia diz isso mesmo. E se você ainda tem dificuldade para entender a Bíblia, procure alguém que você tenha certeza que está embasado na palavra de Deus e que pregue a verdade, para que ela possa mostrar para você, porque a palavra de Deus ela não é mentirosa. E se porventura gerar dúvida no teu coração, desconfie e procure nas escrituras o que ela está te dizendo. Amém, meu querido? Aí, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, em palavra, em conversação, em caridade, em espírito, em fé, em pureza. Olha só Paulo dizendo para Timóteo, Timóteo, que ninguém despreze você porque você é jovem, mas que você possa levar essa sã doutrina, levar a palavra de Deus com caridade, com pureza. Tá entendendo? Que você possa levar a palavra de Deus com boa conversação, ou seja, se expresse bem, explique bem aquilo que você está ensinando, e que você tenha um espírito de fé dentro de você, porque sem fé a gente sabe que é impossível agradar a Deus, quanto mais aos homens, se a gente não tiver fé para poder proclamar essa verdade que nos cura, que nos salva, que nos liberta. Amém, meu querido? Aí, versículo de número 13, até que eu vá, dedique-se à leitura, à exortação e à doutrina. Ou seja, Paulo está escrevendo a carta aqui para Timóteo, mas Paulo está longe. Mas Paulo está dizendo para Timóteo, olha Timóteo, até que eu vá aí te visitar, ver como é que está aí na igreja, que você se dedique à exortação à igreja, que você se dedique à leitura da palavra de Deus, que você se dedique à sã doutrina. A doutrina é isso, é você ser bem ensinado, é você ser bem instruído. Aleluia. Aí, no versículo 13, no versículo 14, a palavra de Deus vai nos dizer assim: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos dos presbíteros.
Medita essas coisas, entrega-te a ti mesmo inteiramente a elas, para que o teu aproveitamento apareça a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Oh, meus irmãos do céu, se isso não mexe com você, se isso não te arrepia, arrepia o meu coração. E muito. Paulo agora está dizendo, dedica, Timóteo, a sã doutrina, dedica a seguir a tudo que eu estou te ensinando por intermédio da palavra de Deus. E mais do que isso, tenha cuidado da sã doutrina, ou seja, guarda ela. Porque quando você guarda ela, ensina ela com perfeição, de acordo com o que a Bíblia está dizendo, você não vai só salvar a você, mas você vai salvar também aqueles que te ouvem. Aí eu paro para pensar, meus irmãos, essas igrejas, não sei nem se nós podemos chamar isso de igreja, que ensina qualquer coisa. Eles interpretam a Bíblia errada, ou muitas vezes o intuito deles é só ganhar dinheiro, e a gente sabe que existem igrejas assim, e ensina a igreja de uma forma errada. É por isso que tá cheio de seita por aí. Vou te dar um exemplo de seitas que estão longe da sã doutrina de Deus, que estão perecendo, que estão indo para o inferno e estão levando as almas junto com eles. Vou dar um exemplo para vocês. Sem dizer o nome, mas pela ação que eu vou dizer, vocês já vão saber aí do que a gente está falando. Seitas que dizem que não acreditam na divindade de Jesus Cristo e nem na do Espírito Santo. Que quando vão fazer os seus batismos dentro das igrejas, eles batizam apenas no nome de Deus, apenas no nome de Jeová. Existem também outras regrinhas deles lá que eles chamam de doutrinas, aonde eles não acreditam também que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus, que dizem que Jesus é uma criatura de Deus. Olha que blasfêmia, olha que pecado. E dizem que o Espírito Santo de Deus é uma força ativa, segundo eles. Pessoas que leem a Bíblia, mas interpretam de uma forma errada. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fiz um vídeo onde eu estava explicando a diferença do sentido figurado das coisas bíblicas e a diferença do sentido das coisas no sentido literal delas. Então, que nem eu falei, a Bíblia, ela é uma questão de interpretação. Muitas vezes, coisas que você vão ler aqui dentro, não é que elas querem dizer no sentido literal, elas têm um significado por trás disso. E algumas coisas que são no sentido real, as pessoas também estão distorcendo, porque não conseguem ter entendimento, porque não foram instruídas na sã doutrina da palavra de Deus. Quando o apóstolo Paulo vai falar de sã doutrina, ele está dizendo o jeito que você é instruído. Porque quando você é instruído, você não cai em qualquer coisa, você não cai em qualquer heresia. Olha quantas heresias nós temos visto aí. Igrejas que muitas vezes a gente vê escandalizando os fiéis, colocando lá um tapete de sal e falando, passa em cima desse tapete de sal que você vai ser curado, dando rosa ungida para as pessoas, trazendo água, dizendo que a água é ungida lá do Rio Jordão. Meus irmãos, onde é que está escrito isso na Bíblia? Isso é misticismo. Isso está fora dos padrões da sã doutrina de Deus. E tem muitas pessoas que acreditam. E acreditam por quê? Porque elas recebem milagres, elas recebem curas. A Bíblia vai dizer assim, meus irmãos, que o diabo, ele pode até mesmo se transformar em anjo de luz, querendo dizer o quê? Que ele consegue te enganar. Que se ele aparece aí vestido de anjo, você vai dizer, é de Deus. Muitas vezes tem coisas que a gente vê que não é de Deus. É por isso que nós devemos estar embasados na palavra de Deus. É por isso que o salmista Davi vai dizer assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por quê? Porque ela ilumina o teu caminho. Só que você precisa ter mente aberta. Tem muitas pessoas que estão com a mente fechada, estão fora da doutrina, estão fora do ensinamento, estão fora de tudo o que Deus deixou. E as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. Aí elas são levadas por qualquer vento de doutrina. Chega qualquer um e fala que pau é pedra e você acredita. E você não lê as escrituras para você entender que você está sendo enganado. E que essas pessoas estão te enganando, estão indo para o inferno e estão levando você junto. É tempo de você abrir a sua mente para você entender o que a palavra de Deus vai dizer. Porque quando você entender, ela vai ser luz para o teu caminho. E você não vai ser enganado. É por isso que a Bíblia fala assim, que no final dos tempos, se fosse possível, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Mas em qual sentido a Bíblia está dizendo isso? Está dizendo no sentido das pessoas não terem entendimento.
Que quando você tem entendimento, não é qualquer ventinho de doutrina que vai te levar ou para a direita ou para a esquerda, não. Você vai estar embasado na palavra e você vai saber julgar que aquilo não é de Deus para tua vida. É por isso que a Bíblia vai dizer que no final dos tempos haveria muitos falsos mestres. Tá entendendo? Que haveria muitos falsos ensinadores e as pessoas estão caindo. Elas estão caindo, estão sendo enganadas por esses falsos mestres porque não estão embasadas na sã doutrina, que é a palavra de Deus. Tá entendendo? Hoje as pessoas são muito materialistas. Só vão à igreja porque quer carro, porque quer bênção, porque quer isso, porque quer aquilo, mas ninguém quer o reino. Então é importante, esteja embasado na palavra de Deus para você não ser enganado. Amém, meu querido? Quero ler com você aqui em 1 Timóteo, aliás, quero ler, me perdoem, aos Hebreus, no capítulo 13 e versículo 9. Hebreus 13, versículo 9. Vamos ler o que a palavra de Deus vai nos dizer. Aleluia. Não vos deixes levar por doutrinas diversas e estranhas, porque bom é que o coração estabeleça com graça, não com alimentos em que nada beneficiaram aos que eles se ocuparam. Então não se deixe levar por qualquer doutrina, por qualquer fogo de palha, tá entendendo? Tudo que você quiser aprender e ser em base na Bíblia e não no que os outros falam. Amém, meu querido? É por isso que isso não sou eu, Letícia, que estou te dizendo. Isso é a Bíblia. Não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Não se deixe levar por doutrinas diversas e estranhas. Se você vê que a coisa está estranha, foge disso. Sai disso, porque você não está sendo abençoado. Isso não é bênção para a tua vida. Abra comigo em 1 Timóteo. Aleluia. No capítulo 1, vamos ler o que 1 Timóteo, aí a gente vai encerrar o nosso estudo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 3. Aleluia. Vamos ler aqui do versículo 3 ao 11 e vamos ver o que a palavra de Deus vai nos dizer. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 11, que diz assim: Como te supliquei que ainda continuasse em Éfeso, quando parti para a Macedônia, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço. Ora, o fim do mandamento é a caridade, de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregarão às vãs contendas e desejando ser professores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Aleluia! Mas sabemos que a lei é boa, se alguém a usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e desobedientes, para os ímpios e pecadores, para os irreligiosos profanos, para os assassinos de pais e de mães, para os homicidas, para os devassos, para os que se contaminam com a humanidade, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjurosos, para tudo o que contrário à sã doutrina, conforme o glorioso evangelho do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Aí agora eu quero ler com você o versículo 19 e 20, que vai nos dizer assim: conservando a fé e a boa consciência, que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Olha que coisa gloriosa, que texto lindo! Nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro para aprender, porque a Bíblia ela é infinita. Ela é um oceano cheio de conhecimento e sabedoria. Só não aprende quem não quer. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Se você está com a sua Bíblia, abra, leia com calma, medite no que nós acabamos de ler em 1 Timóteo, no capítulo 1. Quando Paulo, ele está dizendo agora para Timóteo, nas suas viagens missionárias, ele deixa Timóteo lá em Éfeso e diz a Timóteo: olha, Timóteo, eu vou deixar você aqui para que você possa combater as falsas doutrinas. Porque a igreja agora está ficando dividida, porque nós ensinamos essa doutrina e vem outros e dizem uma coisa contrária que não tem nada a ver com a Bíblia. Aí no versículo 19, Paulo está dizendo que ele entregou Himeneu e Alexandre a Satanás porque blasfemaram.
Porque distorceram. Toda vez que você crê em uma heresia, ou que você acredita em alguma heresia, você está indo contra a palavra de Deus, você está blasfemando contra a palavra de Deus. Porque você, ao invés de analisar e embasar a tua vida na Bíblia, você está indo na conversa de outros. Ah, vem aqui que aqui você vai receber a rosa ungida, vai ser curado. Vem aqui que você vai passar no tapete de sal. Vem aqui, beija os meus pés e faz isso e faz aquilo. Meus irmãos, isso está fora da Bíblia. São pessoas que estão completamente desinstruídas e estão enganando a outros. Então não caia nisso, abra sua mente. Lembrando que o intuito desse vídeo não é atacar ninguém de nenhuma religião, de nenhuma vertente. É apenas instruir você na verdade. E tudo que eu estou te dizendo não é a Letícia, é a Bíblia que está dizendo. Eu apenas estou sendo um porta-voz de Deus para abrir a sua mente, o seu entendimento. Então, meus irmãos, Paulo agora deixa a Timóteo em Éfeso para ele combater. Olha como é que Paulo tinha chama no coração dele. Ele combatia as falsas doutrinas. Então, que você seja como Paulo, que você combata. Se você vê algo que não é de Deus, diga para aquela pessoa: olha, o que você está fazendo está errado. A Bíblia condena isso. E se porventura aquela pessoa não ouvir, não tem problema, porque agora é ela e Deus. Há duas diferenças quando a gente está no tempo da ignorância, como eu estava. Tá entendendo? Que eu era inocente, eu não sabia. Mas quando eu soube, eu mudei de lado. Aleluia, eu voltei-me pela palavra de Deus. Agora, se porventura aquela pessoa, depois de você dizer tudo isso pra ela, e ela não acreditar, é ela e Deus, porque ela não será dada por inocente. Você fez a sua parte. Você falou que ela está errada. E você também pode, por favor, marque seus amigos. Porque é uma mensagem forte. É uma mensagem que impactou o meu coração e eu senti a necessidade de conversar com você sobre isso. Quero agradecer você que ficou comigo até o final desse vídeo. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida, tá? Espero que o Espírito Santo tenha abrido a sua mente, que você tenha entendido. Marca os seus amigos aí nesse estudo maravilhoso que Deus nos deu e nos preparou. Compartilha com eles para eles assistirem. Você consegue compartilhar pelo Facebook, você consegue compartilhar pelo WhatsApp. Compartilha, ajuda o evangelho a crescer, ajuda essa palavra a ser divulgada. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa o seu comentário aqui embaixo, se inscreve no meu canal, deixa o seu like. Vamos aprender a palavra de Deus junto, tá bom? Que Deus abençoe você. Obrigada por ter ficado comigo até o final desse culto. Que Jesus te ilumine, te dê uma semana abençoada. Eu agradeço você muito. Amém? Deixo aqui meus agradecimentos a vocês e a paz do Senhor.